Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira conferência, de uma série de conferências que irão acontecer nas próximas semanas, no âmbito da nossa disciplina de estágio obrigatório 3. Bom, eu sou o professor Francisco, vocês ainda não me conhecem pessoalmente, só por nome, mas estou já acompanhando vocês há uns 2 anos, né? Desde a disciplina de metodologia do ensino de geografia, né? E passando pelo estágio 1, o estágio 2 e agora o estágio 3. Bom, a gente vive um momento de excepcionalidade e, por conta disso, estamos privados de realizar nossas atividades nas escolas, né? Que é um pré-requisito essencial do estágio 3, né? Boa parte do estágio 3, como a gente sabe, é a regência na escola. E isso, no momento, não é possível. Então, portanto, né, estamos oferecendo outros espaços, né, para que possamos pensar, refletir sobre o estágio supervisionado, sobre o processo de aprendizagem da docência nesse contexto. E, com essa finalidade, né, trazemos hoje a conferência do professor Raimundo Dutra, né? O professor Raimundo Dutra é doutor em educação, é pedagogo, professor da Universidade Estadual do Piauí, tem uma larga experiência na educação básica, na gestão e, principalmente, na formação de professores, né? Na sua pesquisa de doutorado, realizou um estudo com estágio na Universidade de Aveiro, em Portugal, focando o estágio supervisionado, tanto no Brasil quanto em Portugal. Como resultado desse trabalho, foi publicado um livro, do qual faz parte um capítulo que vocês tiveram a oportunidade de ler no período passado, no estágio 2, aquele texto intitulado Concepções de estágio supervisionado. Então, vocês estão tendo a oportunidade de conversar com uma das referências da nossa disciplina. Bom, ainda está entrando gente ainda, mas vamos iniciar, né? Então é o seguinte, a sistemática, durante a fala do professor Dutra, vocês podem fazer perguntas no chat, porque eu vou vendo essas perguntas e depois eu posso ler para ele. E ao final da fala vai ter um tempo para vocês perguntarem diretamente a ele, né? Então, o ideal é que durante a fala vocês permaneçam com o microfone desligado para evitar ruídos, interferências, mas podem ficar com a câmera ligada, né? É até bom que vocês fiquem com a câmera ligada para a gente ficar se olhando, né? E diminuir essa sensação de distanciamento, ok? Então, vou passar a palavra agora para o professor Dutra, que vai falar mais ou menos em torno de meia hora, 40 minutos, e depois a gente dá continuidade com a discussão. Pronto? Pronto, Dutra, você pode ficar à vontade. Estão me ouvindo? Tá. Só um instante. Boa tarde, estão me ouvindo? Oi, boa tarde. Boa tarde, está todo mundo me ouvindo? Está me ouvindo, professor Francisco? Estou ouvindo. E eles estão ouvindo também. Eles estão falando no Pronto. chat que estão ouvindo. Ok. Então,
Então, assim, eu quero primeiro agradecer o convite que o professor Francisco fez para ter essa conversa. E também agradecer a vocês, todos os alunos, por disponibilizar essa conversa um pouco sobre espero vendo um objetivo para mim desde a época em que eu comecei a doutorado, e aí de lá para cá o projeto O Dutra, o áudio está cortando, o áudio está cortando um pouco. Dutra, o áudio está cortando. Se dá para iniciar novamente, por favor. Tá melhor? Melhorou, professor? Oi, pessoal. A imagem está congelada. Melhorou? A sua imagem está congelada, pelo menos para mim. Não, ainda não. Pessoal, melhorou, Francisco? A gente está te ouvindo, só que a imagem está congelada. Aqui está normal. Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá ouvindo, não tá? Desativa e ativa novamente a câmera. E agora, melhorou? Sim, agora voltou. Tá bem, não tá? Tá. Então, vão me avisando aí quando tiver algum problema no áudio ou na imagem, viu, por favor. Então, eu vou voltar aqui. Então, boa tarde a todos, a todas que estão aqui nessa sala. Né? Estágio vem sendo um objeto de estudo das minhas pesquisas desde a época que eu fazia o mestrado, e eu à vontade para esse momento conversando com vocês. Então, eu agradeço também a todos vocês pela disponibilidade para conversar comigo e espero que vocês tenham paciência aí. Essa de conversa assim, o vídeo termina deixando a gente um pouco mais distante. Estão dizendo aqui que o áudio está ruim. Tá, o áudio está ruim e a imagem está congelando. Um minuto. Está usando Wi-Fi ou dados móveis? Vou tirar o Wi-Fi no dados móveis. Vê se melhora agora que eu tirei o Wi-Fi. Como é que vai ser? Melhorou? Sim, agora a gente está te vendo e está te ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Pronto, então vamos lá. Então, gente, é o seguinte.
falar de estágio supervisionado, não tem como a gente falar de estágio supervisionado sem falar de formação de professores, sem falar de sociedade. Porque o estágio, ele não é desvinculado de todo esse contexto formativo e do contexto social. Essa ideia de que o estágio é um momento estanque na formação, de que ele é um momento isolado, ilhado, é uma ideia que eu diria bastante tradicional, e foi essa ideia que pautou, que deu respaldo para que o estágio sempre fosse visto como algo separado do curso, algo à parte, né? Algo que não tinha relação com os demais componentes curriculares e disciplinares do curso de formação. Então, assim, é importante que a gente pense um pouco sobre que tipo de sociedade que a gente vive, e aí hoje nós estamos vivendo a era digital, né, que é a era da informação, tá bem aqui um exemplo, né, a era da conectividade. Hoje, no nosso modelo social, as informações elas são veiculadas de uma forma bastante rápida, muito rápida mesmo, a tal ponto que, num determinado momento, você, por exemplo, tem um fato ocorrendo no Japão nesse momento, é possível que nós acompanhemos, que a gente veja esse fato, a ocorrência desse fato em tempo real, né, em tempo real de qualquer lugar, de qualquer município, de qualquer lugar onde a gente esteja. Né? Isso é uma das características dessa sociedade da informação que a gente vive. Né? E aí, como a veiculação de informações é muito rápida, também mudaram muitos comportamentos de nós pessoas mesmo. Muitos comportamentos nossos foram mudados, nossas rotinas foram alteradas, as nossas relações pessoais foram alteradas, os modelos de relações que nós estabelecemos com as pessoas, inclusive com a nossa própria família, também foram alterados, e isso fez com que nós estejamos vivendo muito na base da informação e colocando em segundo plano o conhecimento. O conhecimento. E entre informação e conhecimento há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande entre informação e conhecimento. Uma pessoa, por exemplo, que é super abastecida de informação, que é cheia de informação, mas se essa pessoa ela não é capaz de interpretar essas informações, se ela não é capaz de analisar essas informações, de ver o que tem por trás dessas informações, é uma pessoa que só tem informações, mas que não tem conhecimento. Porque o conhecimento, ele implica na interpretação das informações. O conhecimento implica na análise das informações. É por isso que muitas vezes a gente discute e coloca mesmo dúvida em muitas matérias, muitas notícias que circulam aí nas redes sociais, que circulam em WhatsApp, em outros aplicativos de mensagem. Por quê? Porque facilmente as pessoas leem a manchete, mas não leem nenhum texto, ou às vezes leem o texto, mas não já toma como verdade sem fazer uma interpretação, sem fazer uma análise mais aprofundada acerca daquela informação que está recebendo. E aí, como é que nós, nesse modelo social, nessa sociedade, nós vamos viver na base da informação ou nós vamos viver na base da informação ou nós vamos ficar carentes de conhecimento? Uma sociedade precisa de produção de conhecimento. É a produção de conhecimento que vai dar conta também da produção do conhecimento científico. E aí a gente está aí hoje, por exemplo, vivendo essa pandemia,
que se a gente tivesse nos anos anteriores investido mais em ciência, se a gente tivesse vivendo um meio social em que a ciência fosse mais valorizada, em que o conhecimento fosse mais valorizado, talvez a gente não estivesse sofrendo tanto nesse momento de pandemia, porque teríamos estratégias mais eficazes para enfrentar esse problema agora. Mas é aí que está essa diferença. Produzir conhecimento é diferente de veicular informação. E as nossas escolas, elas tradicionalmente, elas fizeram foi transmissão de informação. E quando nós nos deparamos hoje com essa sociedade digital, em que a veiculação de informações é bem rápida, né? Eu diria até que ela é meteórica, né? As escolas ficam bem para trás. Porque, por exemplo, a televisão, o rádio, a internet, o telefone, tantos outros equipamentos que tem aí, tantos outros instrumentos, eles conseguem transmitir informação de forma bem mais rápida e num volume bem maior, de forma bem mais rápida e num volume maior do que a escola. Agora, o que ocorre? Nenhum desses meios produz conhecimento. Esses meios, eles informam. Esses meios, eles veiculam informações. Por exemplo, quando você está assistindo o Jornal Nacional, o William Bonner, ele dá uma informação, ele não pergunta assim, o que você acha sobre isso? Como que era há 10 anos atrás? Você lembra? Por que será que de 10 anos para cá mudou? O que foi que mudou? Ele não pergunta, ele dá a informação e você recebe. Certo? Então, é essa a grande diferença. E fica para as instituições educativas, fica para as escolas, essa função de produzir conhecimento. Porque a escola é o local privilegiado de produção de conhecimento. Essa função de produzir conhecimento, quem tem é a escola. E aí, nessa sociedade que a gente vive hoje, digital, se a escola não assumir essa função de produção de conhecimento, ela fica para trás. Porque só transmitir informação tem quem faça de uma forma mais eficiente que a escola. E aí muda o papel do professor também. Se muda a função da escola, que deixa de ser uma transmissora de informações e passa a ser uma produtora de conhecimento, um local de produção de conhecimento, muda também o trabalho do professor, muda a função do professor. Quando nós tínhamos, há alguns anos atrás, um modelo de professor, um modelo de bom professor, era aquele professor que sabia tudo. Ser bom professor, alguns anos atrás, era saber de tudo. Era não deixar dúvida. Era responder a todas as perguntas que os alunos faziam. Então, assim, jamais um professor poderia dizer que não sabia. Se algum aluno fizesse uma pergunta, o professor não podia dizer que não sabia. Mesmo que ele inventasse a resposta, mas ele tinha a obrigação de dizer a resposta, por quê? Porque esse é o perfil do bom professor. O professor que sabia de tudo, o professor que transmitia a informação. Mas o que foi que nós tivemos com essa escola que transmitia informação e o que a gente teve também com esse professor que transmitia informação? Não é isso que a nossa sociedade quer hoje das pessoas, não é isso que é exigido de nós, cidadãos, hoje no meio social. Né? Nós, no meio social, hoje, para termos autonomia, para que os cidadãos tenham autonomia, para que os cidadãos possam ser sujeitos ativos na sociedade, há necessidade que esses cidadãos vejam além das aparências. Há necessidade que esses cidadãos saibam ver o que tem por trás das coisas. E onde é que a gente aprende isso? Na escola.
Então, o modelo de bom professor hoje ele é totalmente o contrário do perfil do bom professor alguns anos atrás. O bom professor hoje é o professor que provoca dúvidas. Olhem só. Antigamente, o bom professor era o que não deixava dúvidas. Hoje, ser bom professor é provocar dúvidas. É ensinar a questionar. É ensinar a pensar. É ensinar a analisar. É ensinar a ver o que tem por trás dos fatos, ensinar a ver o que tem por trás dos episódios, ensinar a ver o que tem por trás das aparências. Isso é fácil? Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil por quê? Primeiro, porque a gente vem de uma cultura e de uma tradição onde a maioria dos professores foi formada nesse sistema, né? De saber de tudo, de ter que saber de tudo e não deixar dúvidas. E a maioria dos professores não aprendeu a questionar. Então, a gente vem dessa cultura, vem dessa tradição. Então, essa é uma dificuldade. Haveria necessidade de romper. Haveria necessidade de romper com esse modelo para se poder chegar a um outro perfil. E vocês sabem que rompimento de modelo, rompimento de comportamento, dá trabalho, isso é difícil. Né? É muito mais fácil você fazer aquilo que você já está acostumado a fazer todo dia, o feijão com arroz que você já faz todo dia, é muito mais fácil. Né? Então, é isso que nós temos hoje de bom professor. Os nossos cursos de formação de professores, eles também não estavam, eu diria que, em consonância com esses paradigmas. Os nossos cursos de formação, o fato, por exemplo, de tomar o estágio, de conceber o estágio como uma atividade estanque, era bem característico dessa concepção de formação de professores, dessa concepção de sociedade, que colocava, ou que coloca em distanciamento a informação do conhecimento, da produção de conhecimento. Então, se existe o pensamento dentro do curso de formação, dentro da instituição formativa, da agência formadora, de que o estágio ele é aquele momento estanque, ilhado, isolado, que ele ocorre no determinado tempo, determinado mesmo tempo e em determinado espaço, esse estágio ele vai estar desvinculado desse modelo social, desse modelo de sociedade que requer a produção de conhecimento. Porque ele é estanque. Né? Esse estágio não estaria atrelado a um modelo social que busca o questionamento, que provoca os questionamentos, que provoca análises, que provoca reflexões. Então, os cursos de formação de professores, eles também têm uma certa parcela de contribuição em tudo isso, porque eles também funcionam de acordo com as concepções, esses cursos funcionam de acordo com as concepções que são vigentes em cada época. Né? As diretrizes atuais para os cursos de formação de professores, vocês sabem que aqui no Brasil a gente tem as diretrizes para os cursos de formação de professores e depois a gente tem as diretrizes para os cursos específicos. A gente tem a diretriz para a formação de professor de geografia, diretriz para a formação de professor de história, para cada área. Mas existe umas diretrizes gerais que são as diretrizes para os cursos de formação de professores. Então, atualmente, essas diretrizes, que são as que estão vigendo, elas já estão de acordo com esse pensamento, com essa ideia, com essa concepção de que o professor é um questionador e que ele ensina a questionar. Mas no interior das instituições, isso ainda não está efetivado na prática, na maioria. Ainda temos
muita dissonância nesse sentido. Nós ainda encontramos muitas situações em que o estágio é colocado em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano. O importante são as outras disciplinas. Estágio vai ser lá no final, não sei o quê, e aí deu, não deu. Ainda temos muitas instituições que têm uma ideia de que estágio na verdade, que burocratiza o estágio, fazendo do estágio um momento de preenchimento de um monte de ficha, sem haver uma preocupação com que informações estão sendo registradas naquelas fichas, sem haver uma análise das informações que estão sendo registradas naquele calhamaço de ficha. E isso também é um resquício, né, dessa concepção de formação que coloca tudo separado. O distanciamento entre o estágio e as demais disciplinas que existem no curso também é uma realidade ainda em muitos dos nossos cursos de licenciatura. Muitos dos nossos cursos de licenciatura ainda têm esse distanciamento entre as disciplinas que são cursadas e que muito se chama de disciplina teórica, né? E muita gente chama que é disciplina teórica, e esse distanciamento entre essas disciplinas e o estágio. Então, é preciso que a gente entenda que todo esse distanciamento, esse isolamento do estágio, que ainda ocorre em muitos lugares, em muitas instituições, torna o estágio desconectado, torna o estágio sem cumprir a efetiva função para a qual ele existe. Né? Há uma luta, e aí eu reconheço que há uma luta em muitas instituições, há uma luta de muitos pesquisadores. Nós fazemos uma militância no sentido de que o estágio venha a fazer parte mesmo do curso, venha a fazer parte do projeto do curso, venha a ser integrado com as demais disciplinas do curso, da forma como as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação de professores colocam. Há uma militância nossa nessa parte. E também muitas instituições já fazem isso. Não seria também leviano de dizer que em lugar nenhum se faz isso. Em muitas instituições existem essas práticas. Agora, tirando do campo da formação, né, do curso de formação, é importante a gente entender também que muitas vezes vocês sabem que o estágio tem um supervisor, né? Todo estágio requer um supervisor. As instituições colocam esse supervisor, mudam a nomenclatura, né? Tem instituição que chama de supervisor, tem instituição que chama de orientador, tem instituição que chama de professor de estágio, não importa. O nome que for dado por cada instituição, a função desse supervisor, orientador, professor de estágio é acompanhar o estágio. E esse supervisor, o orientador, o professor de estágio, ele vai lançar mão de estratégias. Para fazer a supervisão desse estágio. Mas aí é outro ponto que a gente precisa pensar também, e nas minhas pesquisas isso tem ficado muito claro mesmo, que em muitas situações o supervisor de estágio tem uma concepção de estágio, ele tem uma determinada concepção, e as práticas supervisivas dele, elas não são condizentes com a concepção que ele tem. Mas não porque esse supervisor não queira, não porque ele seja incompetente, mas por conta das condições de trabalho que ele tem. Então, assim, as condições de trabalho do supervisor, elas também interferem muito no desenvolvimento do estágio. Às vezes, o projeto pedagógico do curso estabelece uma concepção de estágio que, uma determinada concepção de estágio, o professor supervisor também tem uma determinada concepção,
mas as condições reais, concretas de fazer essa supervisão, elas não são possibilitadoras da supervisão, da forma como esse supervisor pensa, da forma como o projeto do curso pensa. Um exemplo, nós estamos aqui diante de um exemplo. Eu vi o professor Francisco aí no início explicando para vocês que haveria, ou que há uma previsão de estágio no outro formato para vocês, mas diante dessa pandemia está tendo uma readaptação, né, um novo formato de estágio. Acho que foi isso que eu entendi. Então, assim, para vocês entenderem que são as condições de trabalho dos supervisores que determinam como que o estágio vai ocorrer. Não é o que o supervisor pensa que vai determinar. O que vai determinar são as condições que ele tem para trabalhar. Imaginem só, e aí se eu for falar de tudo isso, eu vou ficar até meia-noite falando com vocês. Imaginem só um supervisor de estágio que tem 40 alunos, né, 40 estagiários para fazer supervisão. Quanta dificuldade, né? Então, e esse supervisor não vive só para isso. Dentro da instituição, ele ministra outras disciplinas, ele tem vínculo com outras instituições, tem outras atividades e tem a vida dele, né? Então, tem um contexto, né, de condições. Mas esses são os aspectos iniciais, porque eu não acho legal mesmo tratar de estágio sem tratar dessas questões todas. A vida inteira, se a gente pega a literatura, se a gente pega toda a literatura sobre estágio que tem aqui no Brasil, essa literatura não dá conta de fazer essa análise mais ampla, mais abrangente, contextual do estágio. Isso aí eu posso dizer para vocês mesmo categoricamente, porque eu acompanho toda essa produção aqui no Brasil, e não dá conta mesmo. Os teóricos do estágio supervisional da formação de professores aqui no Brasil vão direto ao ponto, direto falar da função do estágio, do papel do estágio e do papel do supervisor, mas sem fazer uma conexão, sem fazer uma ligação disso com a formação, sem fazer uma relação entre o estágio e o meio social como todo, as condições sociais que a gente tem, e nem com as condições de trabalho do supervisor, que isso aí é mais ausente ainda. Com toda a modéstia, mas vocês vão encontrar isso na minha produção. Eu inaugurei isso no Brasil. Depois que houve o lançamento desse meu livro, que acho que vocês leram aí um capítulo, que também já tem surgido alguns artigos por aí que tem, baseado nisso, né, também já despertado um pouco para esse olhar mais amplo. Mas, tradicionalmente, não era isso que se via aqui no Brasil. E aí, pessoal, hoje nós temos, eu diria que dentro desse paradigma mais moderno de formação de professor, mais contemporâneo, nós temos, e também para responder a esse perfil de professor produtor de conhecimento, nós temos um paradigma aí que é o que está vigendo, que é o paradigma, alguns chamam de paradigma inovador, alguns outros chamam de paradigma emergente. Eu tenho um tratado chamado mais de paradigma emergente, certo? Tenho um chamado mais de paradigma emergente, por quê? Tenho me esquivado mais de chamar de paradigma inovador, porque para mim não tem muita coisa nova, certo? Para mim não tem muita coisa nova, porque de tudo que se diz que é novo, de tudo que se diz que é novo, de tudo que se diz que é inovador, há muitos anos atrás, há décadas atrás, a gente já tinha estudiosos que faziam e que defendiam. Quanta coisa se chama de inovador hoje, que quando a gente pega os livros do Paulo Freire
de 4, 5 décadas atrás, o Paulo Freire já dizia, já defendia e já fazia na prática dele. Quanta coisa que se chama de inovadora hoje, em pleno século XXI, que lá em 1960, o Freinet já fazia lá na França. Então, por isso que eu tenho me esquivado de chamar de inovador. E assim outros educadores que faziam no passado. Para mim não tem inovação, para mim tem emergência, porque tinha gente que já fazia, né? E a gente aprende com eles. À medida que a gente vai lendo, vai conhecendo, vai aprendendo com eles. Então, o paradigma emergente, ele é pautado na produção de conhecimento. E o paradigma conservador, o próprio nome já diz, é pautado na reprodução de conhecimento. Temos duas coisas bem distintas: produção e reprodução. E aí eu volto a dizer aqui, isso é opção. Isso é opção de cada professor. Se algum de vocês me perguntar, a gente tem que ser o quê? Digo, não sei. Quem sabe o que tem que ser é você. Quem sabe o que tem que ser é você. Quem faz a opção para ser produtor, para ser reprodutor, é você. Quem faz a opção para ser conservador ou emergente, é você. Agora, nós, professores, somos profissionais. Nós não podemos fazer uma opção superficial, uma opção aleatória, uma opção leviana. A nossa opção ela tem que ser fundamentada, porque o nosso trabalho de professor é um trabalho de formação de pessoas. Nós temos, no nosso contexto de trabalho, inúmeras vidas que estão sob a nossa responsabilidade para formar, para construir. Então, nós não podemos simplesmente dizer, eu vou ser conservador, eu vou ser produtor de conhecimento. Não, não é simplesmente. Precisa estudar, precisa analisar, precisa refletir, precisa se fundamentar. Aí, a partir do momento em que você se fundamenta, você tem as suas justificativas, para fazer sua opção. Então, é isso. Eu jamais diria que professor A ou B tem a obrigação de seguir caminho A ou caminho B. Mas eu digo, saiba por que você está seguindo o caminho A, saiba por que está seguindo o caminho B. Tem uma justificativa, colocar você também, colocar cada um de nós num ponto de atividade, num ponto mesmo de se reconhecer como gente, num ponto de se reconhecer como profissional. E o nosso estatuto profissional, o nosso status profissional docente, ele requer isso de nós. Ele requer isso de nós, que nós saibamos por que fazemos as nossas escolhas, que nós tenhamos uma justificativa para as nossas escolhas. Então, e aí, com base nisso, a gente tem alguns modelos de concepção de formação de professores, e nós vamos ter os modelos que são baseados na racionalidade técnica e os modelos que são baseados na racionalidade prática. Os modelos baseados na racionalidade técnica, eles são modelos ligados a essas estratégias, a essas concepções mais conservadoras, mais reprodutoras, né? E os modelos baseados na racionalidade prática, eles já são baseados fundamentados numa concepção de produção de conhecimento, a partir da prática. E aí, essa coisa de dizer a partir da prática diz muito. Diz muito. É aí que está o grande tchan, o grande lance, a grande diferença entre um modelo baseado na racionalidade prática de um modelo baseado na racionalidade técnica. Porque os modelos baseados na racionalidade técnica tem quem pense e tem quem faça.
Um no norte, outro no sul. Quem pensa está no norte, quem faz está no sul, e não dialogam. Não há interação entre quem pensa e quem faz. Então, na racionalidade, nos modelos baseados na racionalidade técnica, quem pensa, pensa e prescreve para os outros fazerem. E quem faz não precisa saber por que faz. Por quê? Porque só precisa imitar, fazer o que o outro mandou, o que o outro prescreveu de acordo com o que ele mandou. Se vai dar certo ou não, não importa. Se vai funcionar ou não, não importa. Por quê? Porque não vai ter nem a possibilidade, o momento para analisar se deu certo ou se deu errado. O importante é, eu fiz do jeito que ele prescreveu? Fiz. Então pronto. Se funcionou, se não funcionou, não importa. Certo? Isso é bem dentro desse modelo de racionalidade técnica. Na racionalidade prática, não. Por quê? É a prática do professor que já é o fundamento, que já é a base para o próprio fazer do professor. Aí, se vocês se perguntarem, mas na racionalidade prática não tem quem pense? Tem quem pense. Quem é que pensa na racionalidade prática? O próprio professor. O próprio professor é quem pensa. O próprio professor constrói seus caminhos. O próprio professor constrói suas estratégias de ensinar. O próprio professor... Por que muita gente fala assim, mas cada um ensina de um jeito, cada um tem seu jeito. Por que na hora de justificar que cada um tem seu jeito de ensinar é fácil, mas para entender como que é construído esse jeito de ensinar de cada um, é muito difícil para muita gente. Por que será que isso é difícil para muita gente? Né? Porque nós construímos, cada um de nós, o nosso jeito de ensinar a partir da nossa vida, a partir da nossa história de vida, a partir da nossa reflexão, a partir das nossas análises, a partir das experiências que a gente tem na prática. Então, por isso que cada um de nós tem um jeito de ensinar. E aí, os modelos de estágio que a gente tem, eles são condizentes. Todos os modelos que a gente tem, eles sempre estiveram relacionados a uma concepção de formação de professores que estava vigente em cada época e a uma concepção de sociedade que estava vigente em cada época. Eu não sei a idade de vocês, né? Infelizmente aqui eu não tenho como ver vocês, nem para ter uma ideia assim, mais ou menos da idade que vocês se encontram, mas assim, talvez algum de vocês tenha, por exemplo, quem fez curso pedagógico aqui há 20, 30 anos atrás, que tipo de estágio fez? Se algum de vocês tiver feito curso pedagógico naquela época, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, talvez tenha visto ou passado por uma experiência que era de pura imitação de modelos. Um estágio que era totalmente técnico, um estágio que o seu professor supervisor lhe ensinava como é que entrava na sala, como é que saía, como é que apagava o quadro, que era com a mão tal, que só podia botar a mão até não sei onde, que lhe ensinava qual a cor do batom que era para ir, que lhe ensinava que tipo de roupa que era para ir, que lhe ensinava qual era o tipo de perfume que era para ir, que lhe dava um receituário para você seguir quando chegava na sala de aula, e que você ficava doido, porque quando chegava lá que ia seguir o receituário, não funcionava, porque os meninos continuavam tudo doido, tudo danado, né? Então, assim, nós tínhamos, ou ainda temos, eu não sei nem se eu posso dizer, botar no passado, usar no passado, mas assim, a gente tem essa concepção de estágio, que ela é o estágio como imitação, que é totalmente baseado na racionalidade técnica. O estágio como imitação de modelos, né, que é condizente com essa concepção de formação baseada na racionalidade técnica, onde
tudo que o estagiário faz é tentando reproduzir aquilo que o supervisor vai prescrevendo para ele, vai mandando ele fazer. Sem ter oportunidade de discutir, sem ter oportunidade de questionar, sem ter oportunidade de pensar se aquilo dá certo ou se não dá. Então, esse é o estágio baseado na imitação. Depois nós temos um estágio como pesquisa. Um estágio onde o estagiário, juntamente com o supervisor, lança mão de estratégias para, durante o estágio, o próprio estagiário ir pesquisando a sua prática. E o estágio como situação de aprendizagem, que é uma concepção mais recente, essa é a concepção mais recente que a gente tem, né, que é a que eu faço a opção por ela também, dos meus textos todos, em todo o meu trabalho, eu deixo muito claro o tipo de opção que eu faço, né, e eu faço a opção pelo modelo de estágio baseado, o estágio como situação de aprendizagem, que é o estágio em que se aprende a ser professor. Mas como é que se aprende a ser professor? É seguindo receita? É seguindo prescrição? Não. Não é assim que se aprende a ser professor. Se aprende a ser professor se preparando para a situação real em que eu vou me encontrar na sala de aula, na escola. Quem, durante um estágio, já escutou do supervisor, se o menino fizer isso, você faz assim. Para os meninos danados, você age de forma tal. Então, assim, essas receitas de dizer, para o menino danado, você faz assim, se aparecer uma situação assim, você faz assado, elas nunca funcionaram. Por que o estágio sempre foi motivo para desgosto para muita gente, para decepção de muita gente? Porque muitas vezes os cursos de formação disseram para os alunos, agora é a hora da prática. Agora é a hora da prática. Você vai estudar a teoria e lá no estágio você vai para a prática. Que é isso, gente? O estágio jamais foi a hora da prática. A hora da prática é desde a hora que a gente entra no curso de formação. A hora da prática é desde a hora que a gente entra no curso de formação, e eu estou dizendo, e além de eu dizer, a legislação está aí dizendo. As diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação de professores dizem isso. É tão tal que o projeto dos cursos, hoje, eles não colocam mais o estágio lá no final do curso. Eu mesmo, quando eu sou egresso do curso de pedagogia, eu sou pedagogo, quando eu fiz o curso de pedagogia, o meu estágio foi no último bloco do curso. Imaginem. E o que me diziam? Você está se preparando de teoria e lá no final você vai para a prática. O que é que a gente espera disso? Que todo mundo, quando vai para a prática, se decepciona. Por quê? Porque toda essa teoria que foi vista, ela era uma teoria só que ela era prescrição para a gente, que a gente engolia, a gente como é que eu diria, tomava conta dessa teoria, esperando o dia de colocar essa teoria em prática, que seria lá no final do curso, no último bloco, no último semestre. E quando a gente chegava lá na escola no último semestre do curso, nada do que a gente tinha estudado tinha dado certo e nem a gente sabia mais como agir. E nem a gente sabia como agir, por quê? Porque nada do que a gente tinha aprendido dava certo. E a gente não tinha aprendido a lidar com as incertezas, com os improvisos, com as situações problemáticas. O que a gente tinha aprendido no curso, que o curso ensinava, era que a escola era um paraíso, que bastava a gente querer que tudo dava certo, bastava o professor querer que tudo dava certo, e que tudo aquilo que estava se aprendendo ali, bastava ele querer que ele botava em prática lá no campo de trabalho dele, a escola. E quando a gente chegava no estágio, via que não era nada disso, né? Então, assim, nós temos nos cursos de formação hoje, respaldado pelas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação de professores, a recomendação de que
o estágio já não ocorra mais lá no final do curso. O estágio ele ocorre no início da segunda metade do curso. Ele já não fica lá para o final. Nós temos disciplinas de prática pedagógica nos cursos. O que é essa prática pedagógica? Eu não sei como é que é nos outros cursos, mas no curso de pedagogia, que é o curso onde eu trabalho, nós temos duas disciplinas de prática pedagógica, que são as duas disciplinas que eu ministro. Eu ministro prática pedagógica. Então, a primeira disciplina de prática pedagógica, o aluno faz no quarto bloco, ainda na primeira metade do curso. E a segunda disciplina ele faz no sexto bloco, quando ele vai fazer o primeiro estágio. Então, essa prática pedagógica para quê? É para o aluno conhecer a escola. O aluno ele já vai para a escola para conhecer, para saber como é que a escola é gerenciada, para saber como é que ocorrem as relações dentro da escola, para saber como é que os professores desenvolvem o seu trabalho na escola, como é que a escola, que estruturas a escola tem que possibilitem as condições de trabalho do professor. Então, as práticas pedagógicas, elas existem para isso. Então, quando o aluno vai para o estágio, ele já vai sabendo para onde é que ele vai. Ele já vai sabendo que não é para um paraíso. E quando eu digo assim, não é para um paraíso, ninguém se assuste, ninguém se espante, porque não tem paraíso aqui na Terra, gente. Eu falo isso não é só da escola, eu falo isso, o hospital não é um paraíso, uma empresa privada não é um paraíso, uma indústria não é um paraíso, qualquer organização feita por um conjunto de pessoas com interesses diferentes, com perfis diferentes, com histórias diferentes, é um lugar onde se vai ter problemas. Problemas por quê? Porque cada pessoa chega com sua história, com seu jeito de ser, com seus objetivos. Então, quando eu falo em paraíso, é no sentido mesmo de se entender que onde tem muita gente, nós vamos ter situações problemáticas. Viu? Não me interpretem mal e eu não romantizo as coisas. Né? E quem já é professor, quem está aqui conversando comigo, que já é professor, sabe. Se nem a nossa casa é um paraíso. Por quê? Porque se eu tenho 3 filhos, cada um é de um jeito. Eu vou comprar um sorvete de chocolate, mas aí um filho gosta do de chocolate, o outro é do de morango, o outro já gosta do de creme. E aí é uma situação problemática, né? Então, assim, e compreendam, por favor, o que eu estou dizendo. Estamos tratando com o que é real, com o que é concreto. Quem é professor aí, que já tem experiência, sabe do que eu estou falando. Então, as práticas pedagógicas que existem no curso de formação, elas já dão base para o estágio. O estágio ele já deixa de ser o momento da prática. O estágio já deixa de ser o momento em que o aluno vai conhecer a escola. A primeira vez que o aluno vai entrar na escola na situação de professor, com essa visão de professor. Aí ainda tem mais. As diretrizes curriculares nacionais, além de estabelecerem as práticas pedagógicas, elas também sugerem que todas as disciplinas do curso de licenciatura, dos cursos de licenciatura, elas façam uma articulação entre aquilo que está sendo ministrado, os conteúdos ministrados nas disciplinas e o cotidiano das escolas. Ainda existe essa sugestão nas diretrizes para os cursos de licenciatura. Então, é para a gente entender que hoje o estágio ainda é a hora da prática? Claro que não. O estágio é estanque? Não, ele é construído. O estágio vai ser o primeiro momento em que o aluno estagiário vai ver a escola com essa visão mais profissional? Também não, porque ele já foi para lá antes. Então, o choque de realidade que antes se tinha, né, nas concepções passadas de estágio, nós não temos esse choque mais de forma tão forte hoje. Por quê? Quando o aluno vai para o estágio, ele já sabe que tem menino que é danado, ele já sabe que ele vai precisar improvisar, muitas vezes. Ele já sabe que, às vezes, ele prepara uma aula linda, super organizada, com materiais bonitos e tudo, e quando chega lá não consegue usar nenhum desse material. Quando o estagiário chega lá no estágio, lá na escola,
ele já sabe que nem todos os materiais que ele precisa para fazer o trabalho dele, a escola tem. Ele já sabe que a gestão da escola, e muitas vezes, ela não atende aos anseios dos professores. Então, esse choque de realidade que tanto se tinha, que tanto se falava antigamente, já não se tem mais hoje. Né? E ainda mais que nós temos uma situação hoje também que é muito forte, e eu digo para vocês, porque eu sou professor das licenciaturas, e eu tenho muitos alunos da licenciatura que já são professores, que já são professores há um bom tempo. Então, e esses professores que já têm essa experiência? Será que dá para eu dizer para eles que a escola é um paraíso e que tudo que eles sonham, eles vão poder fazer? Eles estão lá na escola há muito mais tempo. Tem aluno meu, por exemplo, eu já tive aluno que tinha 30 anos de experiência no magistério. Muito mais tempo do que eu no magistério. E aí, quem é que sabe mais de cotidiano escolar? Ele ou eu? Eu sou pesquisador. Eu tenho experiência na educação básica de mais de 10 anos. Como gestor, como professor, né? Mas quem é que sabe mais? Quem tem 35 anos de magistério ou eu? Tá? Então, é preciso que a gente compreenda isso também. Que quem está lá, quem hoje está na licenciatura, que já tem experiência, que já deu aula, que já é professor, também já sabe de um bocado de coisa, já sabe de muita coisa. E isso tem que ser valorizado e está dentro dessa concepção de estágio como situação de aprendizagem. Então, gente, o estágio é tudo isso. É uma oportunidade de aprender. Mas é uma oportunidade de aprender que ela não ocorre só ali. Que ela não passa. Essa oportunidade, ela não fica 3 anos e meio esperando para ocorrer. Não. Essa oportunidade para aprender que se tem no estágio, ela começa a ocorrer desde quando você entra no curso. Por que será, por exemplo, que você é instado a lembrar, durante o seu estágio, das discussões que você teve em alguma disciplina? Você é instado a isso? Quando, por exemplo, você chega e diz assim, vocês que são da geografia, por exemplo, vamos supor que vão dar aula aí sobre as regiões. A besteira que eu falar, você me perdoe, eu não sei dessa área. Então, assim, vamos supor que vocês vão dar aula sobre as regiões brasileiras, né? Aí, eu estou querendo construir aqui um exemplo para ver se eu fico mais próximo da situação da geografia. Deixa eu me ver aqui como é que eu posso fazer esse exemplo. Não sei, sinceramente não estou conseguindo. Mas, pronto, vamos supor que você vai dar aula sobre as regiões brasileiras e lá no estágio. E será que esses seus alunos não sabem de nada ainda sobre Nordeste, sobre Sudeste, sobre Sul? Será que eles não sabem? Esses meninos vivem assistindo novela, vendo tudo na internet, assistindo jornal. Esses meninos têm parentes que moram em São Paulo. Eles vão fazer o que em São Paulo? Vão fazer o que em Brasília? Né? E aí? Isso tudo, quando você... Aí você chega para o seu supervisor e diz assim, chega para o professor Francisco, por exemplo, e diz, professor, eu levei um mapa, eu não consigo trabalhar com esse mapa, professor, o menino não sabe, não consegue entender o que é a região sudeste, não sei o quê, angustiado porque não consegue trabalhar, né? Aí, lá no estágio que eu estou falando, o professor Francisco diz, como é que você está fazendo? De jeito tal, tal, tal e tal e tal, né? Mas não seria mais fácil se você começasse provocando uma reflexão desses alunos? Quem é que tem aqui alguém que mora lá em São Paulo?
que tem aqui alguém que mora em Brasília ou que já foi em Brasília? O que é que eles fazem lá? Quem assistiu novela tal? Não era mais fácil, gente? E se o professor Francisco perguntar assim, teve alguma disciplina aqui na geografia que você estudou que tratava disso? Ah, teve. Você lembra de algum texto? Você lembra de algum texto que tratava disso? Lembro. Pois traga esse texto para a gente discutir aqui. Isso é estratégia de supervisão de acordo, isso é estratégia de supervisão em consonância com essa concepção de estágio como situação de aprendizagem. Por quê? Porque você vai integrar o estágio com as demais disciplinas do curso, como também forma de aprender, como forma de aprendizagem. Então, gente, o estágio é construção. Essa é uma defesa que eu faço em todo o texto meu, ele é construção. Ninguém passa 3, 4 anos esperando a hora dele chegar, não. Ele chega desde a hora que você entra no curso. Não na forma de estágio, mas ele começa a ser construído desde quando você entra no curso. Então, aprender, o que é que você aprende? Você aprende conteúdo. No estágio você aprende conteúdo. Quando você, por exemplo, quando a estratégia do supervisor é de trazer de volta textos, assuntos que você estudou nas outras disciplinas, é aprendizagem de conteúdo. Né? Isso é aprendizagem de conteúdo. Você vai, às vezes você não compreendeu aquele conteúdo lá na disciplina quando cursou, mas ali, com a outra dinâmica, no outro contexto, você compreende. Estágio também lhe ensina, né? É uma forma de aprender, de se aproximar do seu futuro campo de trabalho, porque embora você esteja construindo esse estágio, embora você esteja vindo para a escola, tenha conhecido a escola nas práticas pedagógicas ou em algum trabalho de pesquisa das outras disciplinas, mas no estágio o seu olhar é diferente. E aí onde tem a diferença entre estágio e práticas pedagógicas. O estágio ele já é aprendizagem profissional. Quando você vai para a escola fazer alguma pesquisa que alguma disciplina recomendou, ou quando você vai para a escola para desenvolver as práticas pedagógicas, você está indo com uma visão de licenciando, com a visão de quem está aprendendo a ser professor, certo? De licenciando. Quando você vai como estagiário, e como estagiário você só vai durante o estágio, aí já é aprendizagem profissional. É uma situação profissional. O estágio ele tem essa distinção das práticas pedagógicas. O estágio é uma situação profissional, uma situação de aprendizagem da profissão. O que quer dizer isso? Seu compromisso aumenta, sua responsabilidade aumenta. Aumenta. Né? Compromisso, responsabilidade, as questões éticas, elas são bem mais fortes, porque você já tem uma responsabilidade a cumprir. Então, isso também é aprendizagem. Aprendizagem da ética docente, aprendizagem do compromisso, aprendizagem da responsabilidade, tanto com a educação das crianças, como com o próprio contexto institucional, né, que é a escola. Uma outra aprendizagem que é possível durante o estágio é a investigação. Eu cheguei a conhecer, durante minhas pesquisas, cheguei a conhecer algumas instituições que têm uma experiência de estágio, gente, que é assim, a cada final de regência, o supervisor de estágio, tanto o supervisor da universidade como o supervisor da escola, ali, a quente, quando a gente fala quente, terminou a aula, fica o supervisor da escola com o supervisor da universidade e o estagiário, tendo a reflexão, logo ali, no quente da história, sobre aquela regência. Essa reflexão que nós chamamos a quente, ela vem com todo o fervor, com todo o calor da vivência, da emoção daquele momento, aprendendo a refletir sobre o que fez. E temos a reflexão a frio,
que em algumas instituições que eu pesquisei, fazem isso. Depois da reflexão a quente, no outro turno, no turno contrário, é feita uma reunião na universidade, né, já só com o supervisor da universidade e os estagiários, onde se faz uma reflexão já mais tranquila, mais calma, já com a emoção mais baixa, né, sobre a prática que foi realizada. Então, isso também é aprendizagem, aprender a refletir sobre o que faz. É interessante porque vocês já devem ter participado de muitas palestras hoje em dia. Muita gente, eu sei que muitas prefeituras levam palestrantes e tudo, e aí tem muitos palestrantes que dizem: o professor tem que pensar, o professor tem que pensar sobre o que faz, o professor tem que ser reflexivo. É muito fácil, né? Eu ser pago para dar uma palestra e dizer para os professores que ele tem que ser reflexivo, que ele tem que pensar e que ele tem que reflexivo, pensar e investigar o que ele faz. E quem foi que ensinou esse professor a fazer isso? Ninguém nasce sabendo pensar sobre o que faz. Ninguém nasce sabendo investigar o que faz. Ninguém nasce sabendo refletir sobre o que faz. Professor também não. Então, quando um palestrante chegar dizendo isso para vocês, perguntem logo para ele, pois como é que nós vamos aprender? Porque é lá no curso de formação que a gente tem que aprender. O curso de formação está ensinando, é lá que a gente tem que aprender, porque a gente não nasce sabendo. É muito fácil exigir isso de professor, sem saber se você sabe ou se não sabe, se seu curso de formação lhe ensinou ou não. Então, o estágio também é a oportunidade para aprender a pensar sobre o que faz, para aprender a investigar o que faz, a refletir sobre o que faz. Ok? Só para concluir, o professor Francisco já está mandando um recado ali pedindo para eu encerrar, mas deixa aqui para concluir bem aqui. Essa habilidade de refletir, ela é uma habilidade que eu considero como uma das mais importantes para se aprender durante o estágio. Porque não adianta a escola exigir que você reflita sobre o que você faz, não adianta os gestores exigirem que você reflita sobre o que faz, se você não sabe. E aí você vai pagar, vai ser culpabilizado por algo que você não aprendeu, por algo que não lhe ensinaram. Por algo que não lhe ensinaram. Os cursos de formação precisam ensinar isso. E uma excelente oportunidade para aprender a pensar, a raciocinar sobre o que faz é no estágio. Para mim é uma das aprendizagens mais importantes que a gente tem durante o estágio, durante o curso de formação. Professor Francisco, estou aqui à disposição. Professor? Olá. Bom, então tem um aluno que quer fazer uma pergunta, que é o Jodobras. Jordan? Aí você pode, Jordan? viu? Eu não sei pronunciar o nome do aluno. Jodabras. Isso, pronto. Jodabras. Então, você pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Pode falar, Jodabras. É melhor você falando, pelo menos a gente fica mais próximo. Tá sem microfone? Pois volta aí para a pergunta, Jodabras, só para eu ver, por favor. Deixa eu ver só um instante. Bom, a pergunta dele é a seguinte. Sobre um professor emergente ou conservador. Tive poucas oportunidades de estar em sala de aula, mas quando entrei no curso, já sabendo que estava estudando, e nesse pouco tempo em sala, notei como seria, qual minha postura e por que ser aquela pessoa profissionalmente conservador.
Bom, a minha pergunta é: de que forma posso seguir essa minha concepção conservadora, mas inserido nos métodos educacionais atuais, sabendo que aquele modelo de professor no passado precisa se inserir? Jodabras, primeiro, eu não sei, essa coisa de dizer como eu faço, eu não sei muito falar com isso, mas eu te diria uma coisa, tem uma incoerência bem aí, se você observa bem. Você diz que se eu o que eu falar aqui que eu tiver enganado, você pode me corrigir, viu, Jodabras? Que fez a opção por ser conservador. Quem faz a opção por ser conservador, tudo que vai fazer vai ser conservador. Como é que as estratégias de ensino que eu uso, elas dizem que eu sou? A minha fala, o meu discurso diz quem eu sou. Diz de mim, diz qual é a opção que eu tenho. O meu jeito de ensinar, ele diz quem eu sou, diz que opção eu tenho. Então, quando a gente fala de opção, não se trata só de dizer eu sou conservador ou eu sou produtor, sou emergente, sou inovador. Não. Porque disso aí o mundo está cheio. Quem diz que é inovador, e na hora que a gente olha a prática, o jeito de ensinar, o ensino que essa pessoa pratica é totalmente conservador, mas ela diz que é inovadora. E o contrário também ocorre. Gente que diz que é conservadora, quando a gente vai olhar a prática de ensinar, o ensino dessa pessoa, ele se aproxima muito mais do inovador. Então, assim, a nossa postura é quem diz de nós. O nosso discurso diz de nós e as práticas que a gente tem na sala de aula é que vão dizer quem de fato nós somos. Então, não adianta só eu dizer, eu opto por ser conservador. Eu tenho que saber quais são as minhas práticas. Elas precisam ser condizentes com aquilo que eu opto. Por isso que eu falei que é importante, Jodabras, a gente ter fundamento, a gente fazer as opções com base em análise, em estudo. Por isso que é importante saber por que eu estou escolhendo o preto ou branco. Então, Jodabras, você respondeu a sua pergunta? Você quer... Ele respondeu aí já, professor. Fazer algum comentário sobre? Ele colocou aí, entendi, não falou mais nada. Sim. Bom, então, assim, dado ao adiantado da hora, se a gente tinha programado ficar mais ou menos 1 hora, né? Já passamos de 1 hora. Se quiser, eu posso ficar, viu? Por mim não tem problema. E porque o professor... Já viram que eu gosto de falar. O professor Dutra fala muito, né? Mas, assim, mas fala bem, então, para nossa sorte, fala muito, mas fala bem, né? Eu queria só que você finalizasse falando um pouco sobre experiências bem-sucedidas que você conhece, com as quais você teve contato durante as suas pesquisas no campo do estágio supervisionado. Professor, eu posso mexer com um aluno que eu vi entrando aí que eu conheço? Pode. O professor Disseu Martins. Professor Disseu, tá aí na sala ainda? Ele foi meu aluno na especialização. O Disseu, acho que hoje ele é gestor, né, Disseu? Gestor. Fala alguma coisa aí, Disseu. Eu gostaria muito de escutar o Disseu sobre nossa conversa aqui. Dada toda a experiência que ele tem. Eu conheço o Disseu porque ele foi meu aluno na especialização, lá em Piripiri. Okay, boa tarde, professores. Boa tarde, professor Dutra. Um prazer estar assistindo a sua fala, né? Como diz aí o professor Francisco, fala muito e com muita experiência, né? Com muita fundamentação. De fato, eu tive a honra de ser seu aluno na pós-graduação, né? Que fiz em gestão escolar. Depois nos encontramos pelo PAFOR. Foi, quando eu era coordenador do PAFOR.
Isso, eu só tenho a parabenizá-lo pelo grande trabalho que faz à frente da educação no nosso Piauí, né, pela contribuição, inclusive o senhor é referência na nossa disciplina. Hoje eu estou tutor de apoio presencial do curso de Geografia, né, na cidade de Piripiri, e nós estamos acompanhando aí o estágio. Realmente é um trabalho árduo, como você disse, nós temos 40 alunos, né, para supervisionar, mas de sorte que eu tenho também a melhor turma dos últimos anos em que trabalhei com a geografia. Nossos alunos são bastante comprometidos com o trabalho, são participativos, né? Alguns estão aí na sala conosco, né? Eu gostaria apenas de agradecer por essa oportunidade e parabenizar pela fala, pelas contribuições que Vossa Senhoria está dando a esta disciplina e através do professor Francisco, né? Professor Francisco, parabenizar também pela iniciativa, né? O professor que organiza o material muito bom, né? Uma estratégia muito bacana. Eu não sei se vocês sabem, viu, Disseu? O professor Francisco, ele tem doutorado nessa área de ensino de geografia. É uma das poucas pessoas que aqui no Piauí entendem disso. É uma das que mais entendem disso, de ensino de geografia. Que bom, então a disciplina está bem servida. A gente percebe isso pela forma como ele organiza a disciplina na plataforma e o material que ele disponibiliza como referência para a gente, tá, professor Francisco e Dutra? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Francisco, eu esqueci da pergunta. Para você falar um pouco sobre práticas ou experiências bem-sucedidas de estágio supervisionado com as quais você teve contato durante as suas pesquisas aqui em Portugal. Eu já disse para vocês, eu não costumo fazer essa distinção do que é bom, do que é mal, né? Do que é... mas isso está certo, isso está errado. Eu não costumo fazer isso. Né? Se vocês pegarem meus textos aí, vão ver também que não tem isso. Por quê? Justamente por conta do entendimento que eu tenho, e eu provo isso na minha tese, de que são as condições de trabalho do supervisor que vão determinar as estratégias supervisivas dele. São as condições de trabalho deles. Certo? Então, eu não posso dizer, por exemplo, que em uma determinada instituição a experiência de estágio é boa ou se é ruim. Por quê? Porque a instituição A, ela tem um contexto. O estágio lá ocorre de acordo com a concepção de estágio que está no projeto do curso, ocorre de acordo com as condições de trabalho que os supervisores têm, ocorre de acordo com o contexto daquela instituição. Então, eu não posso dizer que lá é bom ou que lá é ruim. Eu posso dizer que é o modelo de estágio naquela instituição, dentro das condições que aquela instituição tem. Certo? Então, quando nós falamos em multiplicidade de modelos, esses modelos, eles são múltiplos. Ou melhor, justamente por isso. Porque em cada lugar vai ter isso. Né? O seu contexto específico. Eu conheço instituição, por exemplo, em que o supervisor ele tem aluno espalhado em 7, 8, até 10 municípios, próximo da instituição, próximo do município onde a instituição fica, e que, além de fazer a supervisão do estágio, ele tem 3 disciplinas na graduação, tem 3 na pós-graduação, orienta iniciação científica, orienta mestrado e orienta doutorado. E aí, como é que ele faz para acompanhar esses 40 alunos que estão espalhados em 10 municípios? Eu posso dizer que a estratégia que ele utiliza é boa ou é ruim? Não. Ele vai construir uma estratégia que dê conta desse contexto que ele tem. Né? Então, é isso. Eu sempre me posiciono dessa forma, porque tem os contextos. Eu conheço instituição também, que eu conhecida durante minhas pesquisas, em que
a instituição e a instituição privada, o professor é contratado como horista. Esse professor, quanto mais aula ele der, maior vai ser o salário dele, e o valor da hora-aula, o valor um pouco baixo. Então, ele tem a necessidade de ter uma carga horária alta para poder ter um salário melhor. E a instituição paga 1 hora por semana para ele fazer a supervisão do estágio. E aí? Como é que ele vai fazer a supervisão? Esse professor, durante a semana, 1 hora, ele junta os 40 alunos que ele tem e faz a supervisão com esses alunos lá na instituição 1 hora antes do horário normal da aula. Certo? Aí eu posso dizer, é bom ou é ruim? Não é bom e nem é ruim. É o modelo que tem lá de acordo com o contexto específico da instituição. Vocês estão compreendendo? Não adianta, se eu for falar de bem ou ruim, eu vou dar receita. E receita não se aplica em lugar nenhum, porque cada lugar é um contexto. Certo? Sim, sim, sim. Quem teve a oportunidade de ler meu livro todo, vai ver muito isso, e ler meus textos, vai ver muito isso. O que eu estou falando aqui está lá, expresso nos meus pensamentos que estão escritos lá. Certo. Então, agradecemos imensamente a generosidade do professor Dutra vir aqui conversar com a gente, contribuir com a formação desses futuros professores de geografia, né, que estão espalhados no Piauí inteiro e também fora do Piauí, né? Tem alguns alunos que estão em outros estados. Então, isso é algo, acho que, extremamente significativo, que tem um alcance grande, né, do ponto de vista de formação de professores, do ponto de vista de investimento na qualificação de professores para a educação básica, né. Então, muito obrigado, professor, pela sua contribuição, e agradeço também imensamente a todos aos nossos alunos, né, pela disposição de estar aqui nessa tarde, participando desse momento de formação, né. A gente sabe que nem todos têm a possibilidade de participar, né, no tempo real, mas a aula a conferência irá ficar gravada, e eles vão poder assistir em outros momentos, quando for possível, né? Quero agradecer também a participação do professor Wilson, que é o coordenador do curso, que entrou na sala logo no início e ainda está aqui acompanhando a nossa conferência. Agradecer pela participação aqui nesse momento e pelo apoio que ele dá para a gente realizar, pelo apoio e o incentivo, né, que ele dá para a gente realizar essas atividades. Muito obrigado, professor Wilson. Eu estou tentando agora aqui. Professor Francisco. Sim. Eu queria só pedir aos participantes que ligassem as câmeras para mim fazer um registro, né, para colocar nosso grupo, né? Por gentileza. É só ativar as câmeras. Então todos podem ligar suas câmeras. Me bota bonito, viu, de seu. Para sair todo mundo na foto. Vou tirar um pouquinho de cabelo do professor Francisco e mandar. Tá. Aí pode botar para mim. Pessoal, mais alguém liga as câmeras, por gentileza? Pronto, eu vou fazer aqui o print da tela, tá? Eu gostaria que alguém fizesse o print da tela aí também do lado de lá, porque eu não saio na imagem que eu estou printando, tá? Pronto, só mais uma. Boa tarde. Vamos lá. Opa! Agora eu vou fazer outro print porque o chefe acabou de chegar. Franuel também. Pronto, então, professor Wilson, gostaria aqui de me apresentar. Se o professor Wilson quer falar alguma coisa, fique à vontade. É rápido, só agradecer a você, né, pela organização aí da conferência, ao professor Dutra, né, de Araújo aí, pela excelente explanação.
Eu estava aqui ouvindo, porque eu estava fazendo outras atividades, tá? Desliguei as câmeras, desliguei para poder não estar ao vivo, porque eu estava aqui muito à vontade, e agora eu botei uma camisa para tirar a foto. Pois é, mas eu fiquei ouvindo, né, assistindo aqui toda a explanação, gostei muito, professor, é muito importante para os nossos alunos, tá? Nós temos que chegar aos nossos alunos dessa forma, usando as novas tecnologias, né, as chamadas TICs, né, tecnologia da informação e da comunicação, e especialmente nesse momento, né, de distanciamento social, nós estamos, mais do que nunca, utilizando essas ferramentas. E a sua colaboração está muito importante, e a gente vai estar requisitando em outros momentos, tá bom? O professor Francisco aqui está dando um apoio muito importante para a gente, notadamente aí na disciplina de estágio, ele está sempre com a gente. E a gente esteve pensando, planejando essas estratégias exatamente para podermos fazer com que, né, a informação não chegue simplesmente, né, mas chegue também o conhecimento, como você mesmo pontuou. Então, obrigado aí pela sua conferência. Vamos lá, pessoal. Ligando as câmeras. Vamos ligar a câmera para sair bonito na foto. Isso, vamos lá. Deixa eu mudar aqui meu fundo, que eu tô quase ao ar livre. É alguém tomando café em casa aí. Esse negócio de videoconferência é bom por isso, né? Que a gente fica em casa, toma café, fica super à vontade. Ou não é? Tô vendo uma garrafa de café atrás da Tem sua alguém numa rede, numa cama aqui? Pô, Melo. Que bom, gente. Alunos, estamos fazendo o possível para poder chegar até vocês, tá bom? Espero que vocês sempre tenham em mente a chamada disciplina da dedicação e responsabilidade em busca do conhecimento. Pessoal, e na quarta-feira, na próxima quarta-feira, nós vamos ter a segunda conferência, no mesmo horário, com a professora Mugiane e o professor Yolando, né, que são lá da Universidade Federal, vão falar sobre ensino de geografia na educação básica com foco na BNCC. Então, já coloquem aí na agenda de vocês esse compromisso na próxima quarta-feira. E mais tarde tem o nosso evento, né, a abertura do nosso evento, né? Que é o ciclo de palestras, né, debates geográficos em tempo de pandemia. Vamos ter toda sexta-feira, às 19 horas. Então, hoje é a abertura, e vamos até o dia 29, que é o Dia do Geógrafo. Vamos estar comemorando o Dia do Geógrafo com a professora Maria da Encarnação, né, Expósito, que vai estar fazendo aqui, participando com a conferência. Tirou a foto aí, Ediceu? Sim, está registrado, professor. Pronto. Ok? Então, pessoal, bom final de semana para vocês e pessoal, até a próxima. Tchau, qualquer coisa estou à disposição, viu? Obrigadão aí por terem conversado comigo. Um abraço, professor. Um abraço. E até mais tarde, gente. Todos estão convidados no YouTube, Geografia CA de UFP. Até daqui a pouquinho, na abertura do evento. Até mais. Até logo.